O simbolismo do corpo humano, da árvore da vida ao esquema corporal, por Annick Susanel, editora Pensamento, São Paulo. Tradução: Frederico Ozanam Pessoa de Barros e Maria Elizabeth Leuba Salum. Aviso aos ouvintes que este livro é cheio de imagens. Caso tenham interesse em vê-las, há na descrição do vídeo um link para todas elas. Eu as disponibilizei digitalizadas. Capítulo 7. Malhut. Primeiro, os pés. Não podemos nos deter no significado profundo dos pés, assim como nos inúmeros mitos de que são objeto, sem voltar, embora brevemente, ao ensinamento da árvore da Sefirot. Lembremo-nos de que a árvore brota das raízes invisíveis de Ein Sof, manifesta-se em Keter, primeira das 10 Sefirot, e se expande em Malhut, 10ª e última Sefirá, a 7ª das 7 Sefirot da criação. Em outras palavras, essa árvore, cujas raízes estão no alto e cuja folhagem está embaixo, mostra-se-nos como uma árvore invertida. Ora, o corpo humano, que lhe é semelhante, é uma árvore invertida. Numa recente comunicação, o Dr. Hubert Larcher fazia notar que a linguagem popular diz que o homem que planta a bananeira coloca a árvore na posição correta. O Dr. Larcher prosseguia acentuando que essa postura permite que se ponha em evidência o verdadeiro pequeno universo que a caixa torácica encerra. A árvore pulmonar, com efeito, expande-se aí sob o heliotropismo do coração, que toma o lugar do sol e, como tal, brilha sob a abóboda celíaca. Voltarei ainda a falar a respeito desse triângulo solar. Só o menciono aqui para ilustrar o realismo dessa árvore humana, invertida em relação às árvores das nossas florestas, de que é complemento indiscutível. Dando oxigênio à árvore pulmonar, a árvore verde recebe dela o gás carbônico que, por sua vez, na alquimia da clorofila, cloros igual a verde, dará o oxigênio. Representando este último no sangue, o papel que conhecemos, podemos apenas constatar a espantosa complementariedade da clorofila e do sangue, a ponto de poder falar da complementariedade da árvore verde e da árvore vermelha, ou do homem verde e do homem vermelho. Na verdade, em hebraico, Adão é etimologicamente o homem vermelho, Adamá é a terra vermelha, e Dam é o sangue. O homem verde está longe de ser desconhecido das 3 tradições bíblicas. Já falei acima de São João, o evangelista, o sempre jovem, aquele que faz o elo com o divino. Está intimamente ligado a Elias, que, arrebatado pelo carro de fogo, não conhece a morte. E no Islã, Elias é curiosamente confundido com o homem de Deus, que vem instruir Moisés na Surata 18 do Alcorão, chamada A Gruta. A esse homem, a literatura muçulmana chama Qadir, que quer dizer sempre verde.
Nas 3 tradições do livro, judaísmo, cristianismo e islã, o homem que realizou todas as mortes e ressurreições e que nasceu na sua dimensão divina é o Homem Verde. Num belíssimo romance, Gustav Meyrink imortalizou o rosto verde. A árvore verde é a imagem do Homem Verde, isto é, o homem de dimensão divina. A árvore é, então, o símbolo de nós mesmos em nossa norma ontológica e em nossa vocação escatológica. Aliás, é extremamente curioso ler o capítulo 8º do Evangelho de Marcos, versículos 22 a 26, em que o cego curado por Cristo recobra uma primeira visão e exclama: "Vejo os homens, mas como se fossem árvores que andam." Então Cristo, num segundo tempo, abre-lhe os olhos para a visão do mundo. Esses detalhes são de capital importância para o estudo que se seguirá. Na óptica da árvore invertida, no nível do corpo, os pés, que correspondem a Malhut, são raízes da árvore humana e frondescência da árvore divina, cujas raízes mergulham nas trevas do Ein Sof. Malhut, o reino, é o receptáculo de todas as energias divinas vindas do alto. 10ª Sefirá, ela é a substância divina incriada e criadora. Criadora faz-se germe na árvore humana. Os hebreus chamam-na a rainha, aquela a quem são confiados todos os poderes do rei, Keter. Ela também é chamada a Virgem de Israel. É aquela que deve conceber e, nesse sentido, é mãe de toda a vida. É a criação inteira e também cada um de nós em particular, que recapitulamos toda a criação. Na qualidade de 7ª Sefirá da criação, ou da pequena face divina, Malhut corresponde ao 7º dia do Gênese, dia do Shabat. Shin mais Bet mais Het, em que, estando a obra concluída, perfeita, Deus se retira. Ele se retira e não se retira, pois, fazendo-se base, Shin mais Het, Shet, da sua criação, Bet, é nela que ele se refugia. Ele se faz germe. Germe, que a letra Iod simboliza. 10ª letra do alfabeto, Iod delineia o tetragrama divino que os hebreus chamam Hashem, o nome, e que recapitula todos os nomes. Estes estão respectivamente inscritos no coração de cada um de nós. Cada um deles constitui o nosso núcleo, que é ainda a nossa pessoa, aquela a quem somos chamados a nos tornar. Cada um de nós, homens ou mulheres, é Virgem de Israel, com o peso do nome, chamada a trazê-lo ao mundo. Isso vem confirmar a experiência de que falei anteriormente na contemplação do Santo Nome, Yod-He-Vav-He. Nessa perspectiva, os pés do homem, que correspondem a Malhut, simbolizam o homem na qualidade de Virgem de Israel e de Mãe, chamada a trazer ao mundo o seu nome divino, participação de Yod-He-Vav-He. Os pés contêm a totalidade das energias a realizar e encerram o segredo do nome. Eles simbolizam o nosso feminino, o lado sombrio
da árvore do conhecimento. O pé tem a forma de um germe, forma daquilo que o homem é no seu ponto de partida em toda a sua potencialidade, quando se banha nas águas matriciais. Essa forma é determinada pelo germe divino, o nome, que, pelo cordão umbilical, está ligado a Elohim. No ventre da mãe, a placenta é símbolo do Elohim nutridor. A placenta, irmã gêmea do feto, já que se desprende do óvulo inicial, está com o feto na relação que liga Elohim a Yod-He-Vav-He. Relação misteriosa, uma vez que se trata de um único Deus em duas funções diferentes, unidas e distintas, mas cuja diferença constitui o próprio objeto da criação. Após a expulsão da placenta formal no nascimento, uma placenta virtual liga Elohim ao homem. Liga Elohim a Yod-He-Vav-He, que Elohim busca no homem. Ontologicamente, o Pai busca no homem o Filho. Precisemos bem essas diferentes funções do criado em relação ao incriado. A criação, filha de Elohim Pai, é chamada a tornar-se sua esposa. A criação, que está toda contida em Malhut, é virgem, grávida da criança divina que ela é chamada a trazer ao mundo. Cada um de nós, homens ou mulheres, enquanto Malhut, é virgem e mãe. Cada um de nós é também o esposo que penetra Malhut para se pôr no mundo até a dimensão do filho Yod. Cada um de nós torna-se então esse filho. Assim deificados, tornamo-nos esposa, Malhut realizada, em relação a Deus esposo. Desposados por Deus, somos coroados, Keter, e entramos na realeza. As energias descritas nos 6 dias do Gênesis são o nosso potencial de realização, são o fluxo erótico fundamental que dirige a esposa para o esposo. É por isso que o pé, Hegel, é também a festa, talvez o regalo. E todas as expressões populares francesas ligadas ao pé, tais como "c'est le pied", é fantástico, e "prendre son pied", ter prazer, exprimem a festa e, no mais das vezes, uma festa erótica que não tem nada a ver com o encontro do esposo divino, mas que ontologicamente promete esse encontro. O drama da queda, violação das energias pelo falso esposo Satanás, é expressado no mito bíblico pelo ferimento nos pés. Nossos pés estão feridos. 1. Os pés do homem estão feridos. Adão transgrediu as normas ontológicas de que falei acima. Ele se separou do Yod, do divino, do seu princípio, do seu triângulo superior. Ele cortou a própria cabeça. Mais exatamente, rejeitou as informações do Yod, pois esqueceu a sua ontologia profunda. Recobriu-se então de uma cabeça falsa,
uma máscara, paródia do primeiro triângulo. No seu nível, inteligência e sabedoria não são mais divinas. Elas não presidem mais a realização da vocação do homem, que é a conquista do reino divino no interior de si mesmo. Mas elas transferem esse desejo para a conquista do reino exterior a si mesmo, conquista de Malhut, separado do Keter, que se torna o cosmos único, que o homem ignora que o leva em si e cujas chaves possui. Tudo acontece como se, em lugar de subir ao longo da árvore, para sua justa realização, as energias do homem escorressem para o nível dos pés, Malhut, pelo buraco aberto de um ferimento. Eis porque vamos ver a humanidade, através dos seus livros sagrados, seus mitos e seus contos, expressar dolorosamente seu erro, arrastando um pé ferido com Édipo, vulnerável com Aquiles, mordido pela serpente com Eva. Depois descobriremos as primícias de uma cura com Jacob, que segura na mão ao nascer o calcanhar de Esaú, seu irmão. Veremos então esboçar-se o movimento de penitência da humanidade com Maria Madalena, a prostituída que unge com perfumes os pés de Cristo e os enxuga com os cabelos. Participaremos, enfim, da cura total da humanidade com os apóstolos de quem, antes da ceia, Cristo, o médico do cosmos, lava os pés. Curar o ferimento, separar-se do falso esposo e reconstituir as energias nas suas terras interiores respectivas é restituir a Malhut a vocação feminina. Matriz universal, Malhut é mãe de toda a vida. Força germinadora, ela exalta o poder divino. Mundo obscuro subterrâneo, ela mergulha as entranhas nos arquétipos abissais, reflexos dos arquétipos divinos, em que se operam os lentos processos de morte e de ressurreição, que são os dois polos de uma mesma realidade. Sob o símbolo das Virgens Negras, Malhut é a substância suprema, a infinita possibilidade universal do Ein Sof, a que deve conceber. Desenvolvendo a imagem de Malhut, rainha e virgem de Israel, os mitos expressam o drama da queda, chorando o pai assassinado, o rei morto, a rainha viúva e o filho órfão. Vazia, ela se tornou a Virgem de Israel, vazia do esposo pai, que a chama e que ela não ouve. No Egito, ela é Ísis, que chora e busca desesperadamente Osíris. Em Israel, ela é aquela cujo filho órfão morre. O Iode morre em germe no seu ventre tornado estéril. Mas os textos bíblicos não cessarão de pedir proteção para a viúva e o órfão. Jó, na sua lamentação, prova sua inocência e lembra que ele socorria o órfão e enchia de alegria o coração da viúva. Não é ao filho da viúva de Sarfatá, a França em hebraico, que Elias restitui a vida? É o filho da viúva de Naim que Cristo ressuscita. Naim em hebraico é o que é precioso. Reconstruir, socorrer, ressuscitar. Poderia evocar outros termos em outros muitos exemplos. Todos são testemunhos da ressurreição do órfão e da volta da alegria ao coração da viúva.
No mistério do tetragrama espada, Yod, Re, Vav, Re, Yod foi morto. Re, Vav, Re ficou viúva. Estamos lembrados de que em Re, Vav, Re, o Vav, o 6, simboliza o homem. Adão, criado no 6º dia. Por conseguinte, Ha-Adamá, a terra, a que deu nascimento a Adão, ficou viúva. Adão ficou órfão. No plano do corpo humano, a cabeça foi cortada, os pés estão vazios. Estariam absolutamente vazios? É retomando a linguagem dos mitos que falei do pai assassinado. Mas esse assassinato só pode ser real no plano da queda, no plano existencial do homem. Adão se separou do divino, mas o divino é e não pode morrer. Adão se separou do pai, mas não pode matar o pai, a não ser em sua consciência. A saída do Éden perdeu o conhecimento do divino, mas o divino continua engastado nele como um invisível vitral em seus chumbos. A imagem divina está profundamente recalcada nele, coberto com uma máscara, aliás, uma máscara de chumbo, cujo simbolismo veremos mais adiante, mas não alterada. Esse recalcamento é, contudo, tão profundo que agora um abismo separa o humano do divino. O franqueamento desse abismo é que constitui o objeto da insondável inquietude da humanidade. Esta o exprime em estado puro, em sua arte, em seus cantos, em sua literatura sagrada, como também em seu folclore. Ela o projeta no plano psíquico e o exprime nesse nível, numa sucessão confusa e nostálgica, logo desorganizada, cedendo então o passo a um fluxo demoníaco que uma medicina agnóstica não é capaz de estancar. A natureza ontológica do homem é um casamento. A literatura bíblica canta muito particularmente assim: a noiva, a esposa, a bem-amada, termos que voltam constantemente à boca do salmista ou do profeta. Mas por ambos, a prostituta também é denunciada, pelo fato de se ter entregue a um falso esposo. Contudo, o verdadeiro esposo rejeitado está lá. O triângulo superior, deixando-se cobrir com uma máscara, continua a enviar a vida a todo o corpo, tanto quanto este pode receber, sem o qual ele seria aniquilado. Não terias poder algum se não te fosse dado do alto. Diz João, capítulo 19, versículo 11. Não, os pés não estão vazios, mas o homem não tem consciência do que eles contêm. Tentemos juntos, a partir dos nomes que encobrem o mistério, atingir essa consciência. Para tanto, é justo não separar os dois polos do casamento ontológico e estudar então as duas palavras. Cabeça, reis, 300 mais 1 mais 200, ou chefe,
300 mais 10 mais 200. E pé, Hegel ou Hegel, eu não consegui encontrar a pronúncia dessa palavra, 30 mais 3 mais 200. Seu valor numérico coloca-nos no caminho certo. Balizados entre o 30 ou o 300, esses dois nomes exprimem a mesma ideia. Uma no plural no plano manifestado, outra no plano cósmico. E o 200. Só os números do meio mudam. No nível da cabeça, o 1 ou 10 exprime a unidade divina, que, passando pelo prisma da manifestação nos pés, se revela como sendo 3. Trindade de princípios ou triunidade de pessoas. O 3, em todas as tradições, é 1. Nessa perspectiva, a cabeça e os pés são a mesma palavra. Se a cabeça no alto é uma recapitulação de todo o corpo, embaixo, os pés também a recapitulam e carregam seu futuro em potencial. Porém, se o homem perdeu consciência do Aleph, o Aleph informa sempre os pés, que guardam na letra Gimel a força oculta do divino. Aleph 1 ou Iod 10. São inúmeras as glosas sobre esse Gimel, a letra G das línguas neolatinas, misteriosamente gravada no centro da estrela de 5 pontas dos iniciados, e a letra Gama, tão cara aos pitagóricos. Parece-nos então evidente ver nela a transferência da transcendência divina una em uma imanência trina. Yod torna-se então God, Goth. E quando vimos acima que, no nível do tetragrama espada, se Yod é assassinado, Revavre 565 fica viúva. E notamos que Rava 568 ou 5, 6 e 5 mais 3, que é Eva, poderia ainda ser escrito Gimel Re Vav Re, ao invés de apenas Re Vav Re. O nome é então o de Gea, deusa da terra entre os gregos. A terra está viúva. Eva está viúva, mas carrega em suas entranhas o germe da vida do esposo. A letra G não tem outra forma que a do germe. E o mistério cristão irá desenrolar-se depois que o profeta Zacarias tiver encerrado o Antigo Testamento com esta palavra do anjo: Eis que farei vir meu servo, o germe. Na perspectiva cristã, a encarnação de Cristo é caminhada do divino descendo em Malahut, os pés cósmicos, ligado ao simbolismo dos peixes, ao encontro do homem, cuja ferida ele cura e que ele arranca ao seu torpor mortal para levá-lo à conquista de sua cabeça cósmica, dos seus verdadeiros esponsais. Ele se faz germe para despertar em cada um o seu germe divino e para fazê-lo tornar-se árvore verde, árvore da vida. Quando o homem chega a essa conquista, o Gimel
voltou a ser Iod. E se estaria tentado a ler Reish Yod Lamed ao invés de Reish Regel Lamed? As 3 letras Reish Yod Lamed em francês resultam foneticamente no vocábulo royal. Não se trata de uma simples coincidência. O homem que alcançou a unidade é rei e é então coroado. O Iod, 10, pode também ser substituído pelo Aleph, 1. A palavra torna-se então real. A realidade é a realeza. O personagem da hierarquia eclesiástica cristã que simbolicamente atingiu esse estado é o bispo. Vimos esse hierarca cruzar as chamas durante a liturgia episcopal, significando com isso que, caminhando em direção ao Laos, ao povo real, leigo, ele passa do triângulo superior que encarna ao primeiro triângulo invertido, onde esse povo fica esperando, mais exatamente, em gestação. Vivendo o triângulo superior, essa realeza, o bispo é coroado, é sagrado. Nesse nível, a cabeça junta-se de novo aos pés. Vemos então no Ocidente que as mitras episcopais desenham a cabeça de um peixe em escalada vertical rumo ao céu. Os pés estão ligados ao signo zodiacal de Peixes. O ancestral caldaico do bispo é Oanés, o deus peixe, que ensinou aos homens a medicina, a arquitetura, a agricultura, etc. Seria preciso também notar a existência dessas espantosas cabeças de homens peixes, cuja origem é situada no 8º milênio antes de Jesus Cristo. Qual o seu significado? Não estarão elas relacionadas ao peixe, cuja figura aparece o primeiro avatar Vishnu, princípio conservador da Trimurti hindu? Primeiro avatar do homem? Acaso o germe também não vive, como um peixe, nas águas matriciais? Parece que, seja qual for sua idade, a humanidade conheceu ou conhece o sentido profundo de sua vocação e o exprime através da florescência de seus símbolos e de seus mitos. Partindo dos pés, o homem vivo deve crescer como uma árvore e atingir a cabeça, em que se multiplicam os frutos. Crescei e multiplicai-vos. Foi a ordem que Adão recebeu a partir de sua criação. Num plano físico, os pés potencializam o corpo do homem inteiro. É por isso que a arte da acupuntura, numa das suas abordagens do corpo, é praticada no nível dos pés, cujas emergências energéticas, pontuadas com exatidão, retinem sobre os meridianos correspondentes no nível da totalidade do corpo. Nessa óptica, os dedos dos pés correspondem à parte cefálica do corpo, o calcanhar ao ânus. Detalhando ainda mais essa óptica, o polegar do pé sozinho pode ser visto como um pequeno pé. O pequeno polegar não iria contradizer as minhas palavras. Em belíssimos afrescos babilônicos, vê-se o guerreiro ajoelhado diante do rei antes de ir para a batalha.
está com um dos joelhos em terra. A planta do pé está voltada para o céu, com exceção do polegar. O polegar repousa então sozinho na terra, como para dela receber, nesse nível muito preciso de contato, o impulso vital de que o guerreiro necessita. Esse ponto de contato é então pontuado pela terra. Tem o nome de fonte que jorra. Conhece esse ponto de acupuntura o mestre hindu, que diz ao seu discípulo: Rei Maharaj, a palavra pé significa início do momento. Busque o início absoluto, o jorro da fonte, o primeiro instante de consciência. Se o discípulo encontrar esse primeiro instante absoluto, tornar-se-á o verdadeiro guerreiro e poderá partir para a conquista do seu reino interior. Quando o homem, em motivações vaidosas que sobressaem no plano de um haver não justo, despeja para o exterior de si mesmo as preciosas energias contidas no pé, este último testemunha inchações da alma. Em linguagem popular, se ironiza a respeito dos artelhos inchados. E numerosos incidentes no nível desse membro, fratura, entorse, etc., não são outra coisa que a somatização significativa de um erro profundo. Toda doença é significativa. A do pé denuncia uma falsa partida no caminho do crescimento. A primeira partida de todo o crescimento é realizada na infância. O pé está ligado à infância, como vimos, e especificamente à infância intrauterina. Além do mais, em grego a palavra criança, paidos, está muito próxima da palavra pé, podos. Em hebraico, haveria uma perfeita homonímia e, portanto, uma relação íntima. A vocação do homem é determinada desde o ventre materno. Ela está inscrita no nome que ele recebe do Verbo Criador. Ela também está inscrita, enquanto possível realização, na qualidade da taça materna, que aí o nidifica. Pela mãe, desde a infância intrauterina, o homem pode iniciar essa partida, banhando-se ainda nos abismos da sua gênese. O homem faz a experiência de Malhut. Não podemos falar, contudo, em caminhada consciente. Pelo contrário, o adulto que passou do haver ao ser, pela porta estreita do caminho Hod Netzach, e que assume conscientemente a plenitude de sua encarnação, atinge a Sefirah Tiferet. No esquema das energias divinas, Tiferet, coração, beleza, reflexo de Keter e En, reúne e manifesta todas as possibilidades divinas em tantos arquétipos quantas são a Sefiró e as suas antinomias. Ela é o cubo, o centro da roda solar que liga o alto e o baixo, a esquerda e a direita, e tudo enlaça no fogo divino da harmonia principal.
No nível das energias humanas, aquele que entra nesse turbilhão é precipitado segundo o vetor dos raios da roda micro e macrocósmica na experiência da maior profundidade do centro que reúne todas as possibilidades humanas. Ele vive o casamento e a transposição de todas as antinomias para atingir a experiência inefável do coração divino. O homem é então levado na maior profundeza dos abismos a Malhut, antes de ser elevado ao mais sublime. Não quero antecipar, falando aqui dessa descida aos lugares inferiores, a não ser para dizer que somente nesse nível do que é vivido conscientemente é que o homem faz a experiência do Malhut. Somente nesse nível ele esposa realmente Malhut, a Rainha Virgem e Mãe. A grandeza dos mistérios de Israel, realizados por Cristo, consiste essencialmente nisso, que o homem deve esposar a Mãe das profundezas, de que toda mãe biológica é símbolo, antes de ser elevado até o Pai. Todo ser humano tem essa vocação. Mas toda mulher, em particular, tem também a vocação de encarnar Malhut e de ser matriz a cada momento de sua vida, polo de mutação para si mesma, para os seus e para a humanidade. Recusar essa vocação é recusar-se a entrar no plano ontológico. No mito grego, Édipo desposa a própria mãe. 2. Édipo, ou o pé inchado. Quem é Édipo? Seu nome significa pé inchado. É filho de Laio, o esquerdo, e neto de Labidaco, o coxo, cujo avô é Cadmo, fundador de Tebas. Édipo é o rebento de uma família real. Todo homem é de ontologia real. Tebas é a cidade santa entre os gregos, o mesmo que Jerusalém entre os hebreus. O homem que habita a sua cidade interior está consciente da sua coxeadura, da sua sombra feminina, do seu lado esquerdo a desposar. Mas o casal Laio-Jocasta é estéril. Laio e Jocasta encontram-se em Delfos para ouvir do oráculo que terão um filho, mas que esse filho matará o pai e desposará a mãe. Édipo é essa criança. No seu nascimento, Édipo é confiado a um dos servidores do palácio, que deverá fazer com que a criança desapareça, tendo Laio decidido separar de si esse filho, cujo destino ele nega que se realize. Mas talvez possamos pensar o contrário, para que ele se realize. A criança é, então, presa pelo calcanhar a uma árvore da floresta, em que fica exposta às feras selvagens. Ela é recolhida por pastores de Corinto que, passando por lá, levados pela compaixão, confiam-na ao rei e à rainha desse país. Adotado por estes, Édipo cresce junto deles até o dia em que, não se sentindo da sua raça, decide investigar o segredo de seu nascimento. Parte para Delfos e fica sabendo pelo oráculo do destino fatal que lhe está reservado. Negando aquele a quem ele considera dramático, Édipo não retoma o caminho de Corinto.
onde moram os que ele crê serem os seus pais, mas toma a estrada de Tebas, a do seu destino real. Tebas está então assolada por um monstro que guarda a sua entrada e devora todos os que se apresentam à porta da cidade e não decifram o enigma que ele lhes propõe. Laio dirige-se para Delfos para consultar o divino Apolo a respeito dessa calamidade, enquanto Édipo se aproxima de Tebas. Os dois se cruzam num caminho ermo e estreito. O carro do rei esmaga o pé de Édipo. Furioso, Édipo volta-se contra o condutor e o mata. Desconhecendo ainda o fato, Édipo matou o próprio pai. Chega às portas de Tebas, onde fica sabendo que o rei morrera e que a rainha Jocasta promete a coroa e, portanto, a sua mão àquele que libertar a cidade do monstro. Esse temível monstro é uma esfinge. Tetramorfo, ele tem pés de touro, corpo de leão, asas de águia e rosto de mulher. Édipo decide enfrentá-la. Qual é o animal que, permanecendo o mesmo, caminha sobre 4 pés pela manhã, sobre 2 pés ao meio-dia e sobre 3 ao entardecer? Pergunta-lhe a esfinge. O homem, responde Édipo, que, de ascendência real e obedecendo à sua exigência profunda, deixa-a falar por ele. Então a esfinge desce do rochedo e dá o poder a Édipo, que entra triunfalmente em Tebas. Ele desposa a rainha Jocasta. Desconhecendo ainda o fato, Édipo desposou a própria mãe. Dela nascem-lhe 4 filhos, 2 meninos, Eteocles e Polinice, e 2 meninas, Ismênia e Antígona. Mas a alegria desses nascimentos fica ensombrecida por uma nova provação. A cidade é palco de uma outra temível calamidade: a esterilidade. Toda a cidade é atingida. As mulheres não têm mais filhos, os animais não têm mais crias, a terra não dá mais frutos. As árvores são tomadas de sequidão. Édipo decide investigar sem trégua a causa desse desastre. Fica sabendo então, através do oráculo, que o desastre está ligado ao assassinato do rei Laio. Torna-se, pois, essencial conhecer o autor do assassinato, já que é ele também o da esterilidade. Édipo continua a investigação e vai consultar o divino Tiresias, sábio ancião, cego para o mundo exterior, mas vidente para o mundo interior. Tiresias recusa-se a revelar a Édipo o terrível segredo. Pressionado pelo rei, o adivinho acaba por dizer-lhe: Édipo é o assassino do rei Laio, seu pai. Édipo desposara a rainha Jocasta, sua mãe. A Édipo é dado conhecer. Édipo arranca os olhos da carne, deixa Tebas e, guiado por Antígona, começa a sua longa viagem noturna para o Ático, enquanto seus 2 filhos, Eteocles e Polinice, partilham o trono e acabam por matar-se.
em Colona, Édipo é detido pelas Erineias, deusas de cabelos de serpentes e guardiãs dos infernos. São chamadas aí Eumênides, nome novo sob o qual apresentam a sua face benevolente, fazendo entrar na morada dos deuses aqueles que são considerados dignos disso. Édipo é introduzido na morada dos deuses. É importante notar aqui que o pé de Édipo, esmagado pela árvore da floresta, é portador do ferimento original da humanidade. Édipo, filho de Eva, se pode falar assim, está ferido no pé. Ele já matou o pai. No mito, Laio e Jocasta são seus pais ontológicos, o rei e a rainha arquetípicos. Tebas, lembremos, é a Jerusalém celeste grega. Expulso do palácio, das suas normas ontológicas, Édipo sai do Éden. O mito grego explica a reidentificação do homem com o mundo animal após a queda pela exposição de Édipo às feras selvagens. Édipo torna-se a presa de suas próprias energias. Mas, da mesma forma que, no mito bíblico, Adão é coberto por uma túnica de pele, aqui também Édipo é protegido pelos pastores de Corinto, que permitirão que ele assuma suas energias, o mundo animal. Esses pastores simbolizam os pais biológicos. Criado na casa de seus pais de Corinto, Édipo é o homem que cada um de nós é na casa dos pais biológicos, na profundidade da essência real, pois ele é feito à imagem de Deus e é chamado a entrar na sua semelhança. E, em sua realidade cotidiana, sujeito a energias, impulsos animais que ele não começou a nomear, a conhecer, a desposar. A dimensão ontológica é recoberta pela natureza animal existencial. Vimos que muitas vezes os mitos exprimem essa dupla realidade do homem sob o símbolo da gemeidade. Caim e Abel, Esaú e Jacó, para falar apenas dos mais célebres entre os hebreus, Castor e Pólux entre os gregos, e outros inumerosíssimos na África e Alures. Os gêmeos sempre significam, para um, o homem na sua ontologia, portador da consciência do Iod, e para o outro, o homem na sua natureza secundária, a do esquecimento, obliteração da consciência, reidentificação com o animal. Esse outro é o homem ferido no pé. É assim que veremos Esaú e Jacó no seu nascimento. O primeiro segurando na mão o pé do segundo, como que para manter aí as energias em fuga e para curar a sua ferida. No mito grego, que nos interessa aqui, as duas naturezas coexistem no homem Édipo. A dimensão ontológica que todo homem deve encontrar, de que ele deve lembrar-se para cumpri-la no sentido da semelhança divina, é simbolizada pela árvore verde da floresta. A árvore é o homem verde. O homem vermelho, o homem da túnica de pele, é o próprio Édipo. Há uma singular simetria entre os dois mitos. A árvore verde que segura na mão os pés do homem vermelho no momento de seu nascimento é a réplica de Jacó, que segura na mesma circunstância o calcanhar do irmão Esaú.
estudaremos a aventura desses dois irmãos, mas a similitude dos dois mitos permite-nos ler desde já, na história de Édipo, a promessa da cura desse herói, cuja árvore verde segura o calcanhar, que é agora o homem vermelho acima dos animais selvagens da floresta, as suas energias, que assim não o devoram. O homem verde, subjacente em Édipo, é aquele que vai dominar. Muito depressa ele arranca Édipo dos seus pais biológicos para levá-lo a propor a si mesmo a única verdadeira questão do seu ser e da sua existência. Questão que será proposta pela esfinge. Mas, primeiramente, o oráculo consultado em Delfos, a consciência do homem verde, leva Édipo a diferenciar-se do homem vermelho, a deixar Corinto e dirigir-se para a cidade real de Tebas, onde reinam os seus pais ontológicos. O assassinato de Laio nada mais é do que a repetição formal da ruptura do homem com as suas normas ontológicas. O ferimento no pé de Édipo, feito pelo carro real, é a repetição formal do ferimento no Éden. Agora, para encontrar nele a imagem do pai, para ressuscitar o pai na sua consciência ferida, Édipo deve desposar a mãe. Somente desposando a mãe, voltando-se para Adamá, a terra-mãe de que foi tirado, é que Adão pode voltar à sua ontologia e realizar-se nas normas originais. Voltar à terra-mãe, a mãe real que governa com o rei a cidade santa interior, é passar pela porta dos homens. Um guardião da soleira posta-se na entrada e devora aqueles que, entre os habitantes, não podem responder ao seu enigma. Irmão de todos os monstros devoradores dos mitos, esse guardião é, por sua vez, devorado, isto é, integrado por aquele que apanha as energias e informações que ele é. Este torna-se o informado, o que conhece. Esse guardião somos nós mesmos numa dimensão espantosa, enquanto não nos transformamos nele, e para nos transformarmos nele, pois para conseguir isso, ele nos obriga a ir para nós mesmos, para esses esponsais com nós mesmos, com a mãe interior. Esses guardiões muitas vezes são mulheres terrificantes, pois é o feminino interior, como vimos, que detém a força que somos chamados a desposar e que, em última análise, detém o núcleo, o nome. A esfinge tetramorfa é Édipo, cuja realização será simbolizada pelos 4 filhos que lhe nascerão de Jocasta. 4 dimensões de si mesmo, de acordo com os seus esponsais cada vez mais profundos consigo mesmo, com as energias da mãe. Abre aspas. A esfinge, de acordo com o que certas pessoas dizem, era uma filha bastarda de Laio. Fecha aspas. Essa versão vem confirmar a leitura do mito, segundo a qual a esfinge é irmã de Édipo. Em outras palavras, seu aspecto feminino ainda não realizado. Ismênia, força vigorosa, é o touro. Primeira etapa da vida, ancoradouro em terra, fecundidade prometida e promessa da coroa, simbolizada pelos chifres do animal. Polinice, numerosas vitórias, é o leão. Segunda etapa da vida centrada numa qualidade solar de amor verdadeiro, que possibilita todas as vitórias sobre si mesmo, responsais das energias. Etéocles,
verdadeira chave é a águia, guardiã da porta dos deuses, que detém o poder das chaves, as nossas clavículas no nível do corpo. Antígona, antes do nascimento, é a volta às normas ontológicas, dimensão na qual só o homem pode cumprir o nome que ele é. Quando a esfinge propõe a Édipo a questão essencial, está bem claro que o homem verde em Édipo conhece a resposta. Sobre 4 pés pela manhã, está o homem ainda identificado como um animal, aquele que não passou pela porta dos homens. Sobre 2 pés, ao meio-dia, está o homem no seu processo de verticalização e, para isso, localizado entre o céu e a terra, inserido nos seus 2 polos nutridores, o pai e a mãe, no seu meio-dia, o dia do Mi. Sobre 3 pés, ao entardecer, está o homem que atinge o seu núcleo, o seu nome. Abrindo-o, ele libera a sua energia trinitária e torna-se um. Ele ingressa na semelhança divina. Só quem está ligado pela dimensão do homem verde ao seu núcleo, ao seu nome, pode passar pela primeira porta. Édipo passa e desposa a mãe real. Em Tebas, só esse casal é fecundo. Todos os outros e a própria natureza são feridos de esterilidade. É evidente que a esterilidade está ligada ao assassinato do pai e que aquele que não se lembra é estéril no sentido ontológico desse termo, pois só é fecundo aquele que se põe no mundo, que nasce em campos de consciência diferentes, em terras novas. Aquele que é, pois, ferido de esterilidade em Tebas é aquele de que Édipo ainda não se lembra. É preciso que ele se torne totalmente o homem verde e que, para isso, ele se lembre do pai. Tiresias é a sua memória. Cego para o mundo exterior, Tiresias, cujo olho interior está aberto, é a consciência e a força masculina de Édipo. É apenas na lembrança total daquilo que ele é que Édipo pode desposar totalmente a mãe e, portanto, realizar a sua descida ao mais profundo de si mesmo, a sua descida aos infernos, em que ele encontrará o seu núcleo, o seu nome. A própria Jocasta desaparece nesse momento aos olhos do leitor, pois a dimensão do seu feminino, que Édipo deve agora desposar, só existe na abertura de uma outra visão, que é cegueira para nós. Guiado por aquela em que ele se tornou, Antígona, portadora dessa visão das profundezas, Édipo assume a sua descida aos infernos na mais densa noite. Com Antígona, que significa antes do nascimento, Édipo recobre a sua ontologia, o seu céu interior. Nessa operação, a águia devora o leão, dizem os alquimistas. Antígona é quem garante a sepultura dos seus irmãos Polinice, o leão, e Teucris, a águia, pois ela os integra a todos. Édipo apresenta-se, pois, em Corinto, lugar elevado. Poderíamos dizer, antinomicamente, o lugar mais profundo, diante dos 3 guardiões da porta dos deuses, os guardiões do nome.
3 e 1. Édipo passa. Torna-se o seu nome. 3. Aquiles, ou o pé vulnerável. A nada se compara a cólera legendária do ardente Aquiles, a não ser ao vaidoso furor de Édipo transbordando no caminho ermo. Querendo tornar invulnerável e, portanto, imortal o filho Aquiles, a ninfa Tétis mergulha-o na hora do nascimento nas águas sagradas do Estige. Uma única parte do corpo da criança ficou de fora, o calcanhar, pelo qual Tétis o segura. E Aquiles, o dos pés ligeiros, continua pelo calcanhar, filho da terra, mortal. Em relação ao resto do corpo, que se tornou de essência divina, seu calcanhar está como que ferido. Por aí esgotam-se todas as suas energias nas atividades guerreiras exteriores à conquista de si mesmo. Elas se gastam em cóleras, em paixões aparentemente nobres, em conquistas grandiosas, mas em nenhum caso elas são investidas na construção de seu ser divino, da sua qualidade imortal. No assédio a Troia, Paris, guiado por Apolo, deus do céu, lança uma flecha que fere o fútil Aquiles no calcanhar. O herói tem a coragem de retirar a flecha, mas pelo ferimento o sangue corre e se esvai. O homem cai e morre. O homem vermelho morre. Observemos que a flecha divina é o raio divino. O homem é visitado pelo Iod, que o obriga a morrer em sua dimensão de homem vermelho para ressuscitar homem verde. A história de Aquiles não comporta essa segunda parte. O helenismo em geral leva a isso, mas não o desenvolve. É o judeu-cristianismo que lhe dá toda a amplitude. Ferido no calcanhar, no nascedouro das suas energias, a humanidade, em seus diferentes mitos, é Eva, esposa de Adão, que, na expressão bíblica, dará à luz o Iode, o Messias, e este dominará a serpente. Colocarei inimizade entre ti e Isha, diz Deus à serpente, entre a tua semente e a semente dela. Ela te esmagará a cabeça na qualidade de tu cabeça, e tu ferirás Isha na qualidade de ela calcanhar. A dialética cabeça-calcanhar foi plenamente esclarecida, parece-me, depois deste estudo. A serpente, designada aqui na qualidade de cabeça, é o falso esposo, ao qual a humanidade acaba de dar-se, ao qual ela acaba de abrir-se, liberando-lhe a totalidade das suas energias, símbolos do pé aberto ferido, enquanto o verdadeiro esposo divino nutre a humanidade a fim de que ela cresça e se torne esposa. A serpente come aquela cujo ferimento no calcanhar ela sim aviva constantemente, a fim de extrair daí sua energia. E quanto é grande e imortal o ferimento, como é abundante o sangue que escorre dele, e como a humanidade cega perde aí a sua alma, e como cada um de nós, ignorante e não obstante prevenido, engolfa aí as suas forças,
encontrando a morte ao termo dessa sangria. Ontologicamente, o homem só pode conquistar o mundo exterior conquistando o seu cosmos interior. Só pode ser senhor da terra exterior desposando a criação inteira na profundeza do seu mistério e não a violentando de fora para dentro, provocando o eriçamento das suas urzes e dos seus espinhos. Desposar a mãe. Isto é que é tornar-se deuses, e só então reconquistar o cosmos. Tudo o mais é ativismo, perda de energia, sangria de morte. O perigo é tanto mais sutil quanto mais nobre é o móvel, aparentemente útil, nobreza e utilidade que resultam de nossa condição psíquica. A maioria das obras chamadas boas obras, executadas sem a consciência espiritual, fazem parte dessa sangria. Contudo, seria longo demais estender-me aqui a este respeito. Voltarei a falar nisto mais adiante. Façamos antes, imediatamente, a pergunta essencial: como pensar esta chaga? Como estancar essa sangria? A história de Jacó nos colocará no caminho da cura. 4. Jacó, ou o calcanhar divino. A cura do ferimento. No ventre de sua mãe, Jacó já luta com o irmão gêmeo. É o que nos diz o Gênesis. Seu pai, Isaque, tem 40 anos quando se casa com Rebeca. Segundo o patriarca de Israel, símbolo de seu povo, Isaque enfrenta, sob esse signo do 40, a prova do 4, no quadrilátero da árvore. Ele abandona as suas muletas e, para isso, escolhe a mulher, o 2, a fim de, com ela, tornar-se um. Todo casamento contraído antes da abordagem desse quadrilátero continua condenado à dilacerante dualidade que é saudada por uma separação, a menos que se torne a sese dos esposos que abordam juntos o quadrilátero. Com Isaque, o povo hebreu abandona as suas muletas para entrar no estágio de seu ser, marcado, como vimos, pelo dodecanário, 12 vértebras dorsais do quadrilátero. É Jacó, terceiro patriarca, que, tornado Israel, viverá esse estágio através das 12 tribos que ele gera. Para passar do ter ao ser, do primeiro ao segundo estágio, Isaque deverá lutar consigo mesmo. Seus 2 filhos, que lutam no ventre da mãe, são os heróis dessa luta. Eles são as 2 naturezas do homem. Natureza primeira, que potencializa o devir divino, simbolizada por Jacó, e natureza em queda, em túnica de pele, simbolizada por Esaú. Esaú é o mais velho, é o que sai primeiro do ventre materno. Ele é o herdeiro. É vermelho, coberto de pelos. É o homem vermelho expulso do Éden. Esse homem apaga, sufoca aquele que potencialmente pode tornar-se Deus. É dele o direito de primogenitura, isto é, todo o poder. É, contudo, sobre esses quícios que gira a história da humanidade,
Se Jacó não tem nenhum poder, ele segura na mão o calcanhar de Esaú, como uma árvore verde que segura pelo pé o homem vermelho. Esse homem apaga, sufoca aquele que potencialmente pode tornar-se Deus. É dele o direito de primogenitura, isto é, todo o poder. É, contudo, sobre esses quícios que gira a história da humanidade. Se Jacó não tem nenhum poder, ele segura na mão o calcanhar de Esaú, como uma árvore verde que segura pelo pé o homem vermelho. Calcanhar, em hebraico, diz-se akev, Ain Kuf Vet, de onde o nome Jacob, dado a esse filho. Nesse nível, a letra Yod, precedendo a palavra calcanhar, faz supor que, em Yaakov, o calcanhar se juntará à cabeça e que, nele, o povo hebreu atingirá sua realeza. O homem encontrará a sua dimensão divina. A mão, como veremos, é símbolo de conhecimento e, portanto, de poder. A mão de Jacob, empunhando o calcanhar do irmão, significa que este reunirá todas as energias humanas de Adão contidas em Esaú e as levará à sua realização. Sobre elas, ele tem todo o poder. Para realizar tal coisa, é preciso que, em Isaac, o homem espiritual, a árvore verde, adquira a primazia sobre a árvore vermelha. O homem temporal, que ele ama. Isaac amava Esaú. Isaac ama a sua túnica de pele, embora esteja no caminho da unidade. De sua mulher Rebeca, ele diz: ela é minha irmã. Ora, Rebeca amava Jacó. Ela conhece o germe que ele carrega. Rebeca é uma matriz espiritual, um polo de mutação. Seu nome ao contrário é Hakever, no sepulcro, aquele no qual se cumpre o duplo processo de morte e de ressurreição. A primeira parte da mutação é feita fora dela. Jacó deve conseguir a primazia sobre o irmão, isto é, deve adquirir seu direito de primogenitura. Ele prepara uma sopa, um caldo vermelho, em hebraico um Edom, e quando Esaú volta da caça, ele, o irmão vermelho, deseja esse prato. A troca entre os dois irmãos se faz, portanto, no nível desse caldo vermelho. Simbolicamente, isso quer dizer que Jacó abandona o velho Adão. Ele o cede a seu irmão Esaú, que o come. E sendo a manducação símbolo de identificação, Esaú torna-se Edom, que equivale a 6. Isto é, em hebraico, o Adão, condensado no 6. Edom, Aleph, Dalet, Vav e Mem. Esaú, o homem vermelho, continuará na casa dos seus pais, entre suas duas muletas no estágio infantil. Jacó, pelo contrário, irá para longe. Ele deve levar a casa de Israel ao 7, a fim de que ela reencontre a unidade. Por esse caldo vermelho,
Esaú cede a Jacó o direito de primogenitura. Agora, Jacó tem todo o poder sobre a herança de Isaque. O homem novo suplantou o homem velho. Suplantar, em hebraico, tem a mesma raiz, akev. Agora, com a cumplicidade da mãe, Jacó se cobre com uma falsa túnica de pele para fazer com que Isaque, cego, pense que se trata do filho primogênito, o velho Adão, que deve receber dele a bênção. Existe em hebraico um jogo de palavras entre primogênito e bênção. Essa falsa túnica de pele indica bem a natureza não ontológica desta última. A verdadeira natureza espiritual do homem está coberta apenas com essa pele. Quanto à cegueira de Isaque, ela se parece estranhamente com a de Édipo. No devir de seu filho Jacó, ele está em plena evolução e seus olhos estão nas trevas da deambulação, prelúdio da luz espiritual. Ele abençoa em Jacó, que ele julga ser seu primogênito, sua posteridade, dando-lhe todo o poder sobre os irmãos, os homens vermelhos. Jacó agora está pronto para conduzir essa posteridade até a terra prometida, isto é, desposando as terras-mães sucessivas até aquela que contém o nome. O ardil de Jacó é o contraponto do ardil da serpente no Éden. Então Jacó sai de casa. Ele vai procurar mulher na casa de Labão, irmão de sua mãe. Ele se casará com a linhagem de sua mãe, linhagem de purificação também, pois Labão quer dizer branco. Simbolicamente, ainda aí, o homem, em seu devir, casa-se com a mãe, ao passo que Esaú, tornado Edom, isto é, ficando amarrado aos seis, a banalização, casa-se com mulheres que foram motivo de amargura para o coração de Isaque e de Rebeca. Tornaremos a encontrar Jacó mais adiante, no prosseguimento de nossa escalada. Antes de deixá-lo por um momento, notemos que a palavra Akev, Ain Kuf Bet, 70, 102, calcanhar, está próxima da palavra Ikar, Ain Kuf Resh, 70, 100, 200, que significa raiz, que é da raça. Podemos, portanto, ter certeza de que Jacó é mesmo de raça divina. O profeta Isaías diz então dele: Jacó tomará raiz. Israel lançará flores e rebentos, e encherá o mundo com seus frutos. A árvore verde florescerá. O fruto que Israel carregará em si é aquele que, segundo a tradição, é o segundo Adão, o Cristo. De fato, toda a linhagem de Israel é Adão, um Adão que Jacó derrubou por ardil na poeira em que ele se enterrava e que lhe leva à sua verdadeira dimensão. Mas insisto neste detalhe: Jacó endossa essa túnica de pele, recebe com ela a bênção do Pai e vai transformá-la numa vestimenta de luz. 5.
Cristo lava os pés dos seus apóstolos. É clássico ver no gesto de Cristo que lava os pés dos seus apóstolos o próprio símbolo da humildade daquele que, embora mestre, se faz servo. É isso mesmo. Mas existe aí muito mais. Em primeiro lugar, recoloquemos essa cena em seu contexto. É antes de se pôr à mesa para celebrar a Páscoa, o próprio coração do mistério, que Cristo faz esse gesto. Em nossas sociedades funcionais, que não têm mais nenhum senso do símbolo, são as mãos que lavamos antes das refeições. Quando Pilatos lava as mãos, isso quer dizer que ele não quer conhecer. As mãos, já o disse e estudaremos isso mais adiante, são o símbolo do conhecimento. Eu não quero saber disso. Eu não quero me meter nisso. Não tenho nenhuma competência para isso. Diz Pilatos, declinando de toda responsabilidade. Mas, antes de participar da refeição mística que, por antecipação, vai introduzi-los no banquete das núpcias divinas, os apóstolos devem ser reconduzidos às suas normas ontológicas. Cristo inclina-se para eles e lava-lhes os pés. Ele cura, assim, a chaga da humanidade, de que simbolicamente os pés são portadores, pois potencializam o ser doente em sua totalidade. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Tudo são feridas, contusões e chagas vivas, que não foram nem pensadas, nem ligadas, nem suavizadas com óleo. Diz Isaías, chorando o pecado da humanidade, que Israel simboliza. Cristo confirma ao apóstolo Pedro a necessidade de curar a ferida, lavando apenas os pés. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João capítulo 13, versículo 14. É nesse mesmo sentido que Moisés recebe a ordem de descalçar as sandálias diante da sarça ardente. Esta última, símbolo da árvore da vida abrasada pelo fogo da vida, pelo fogo que não consome, está enraizada em terra pura. Nenhum corpo estranho deve separar os pés do homem da terra-mãe. Os muçulmanos, conscientes ainda dessa tradição, se descalçam ao entrar nas mesquitas. É também de pés descalços que se realizam, nas diversas tradições, os mistérios iniciáticos. Essa nudez física implica o despojamento psíquico e espiritual do ser. O despojamento exige a deposição do fardo ao pé da árvore. É por isso que o homem, desejando retomar contato com aquele de que fora separado por um erro, vem lançar-se aos pés deste último. É o gesto de Maria Madalena, a prostituta.
aquela que se havia entregue a falsos amantes, vem para o esposo que a espera. Ela é a humanidade. Jeremias lamentava seu pecado. Ela é semelhante a uma viúva, grande entre as nações, soberana entre os estados. Ela foi reduzida à escravidão. Ela chora durante a noite e suas faces estão cobertas de lágrimas. De todos os seus amantes, nenhum há que a console. Todos se lhe tornaram infiéis. Todos se tornaram seus inimigos. Jeremias, capítulo 1, versículo 1 e 2. Maria Madalena chora, molha com suas lágrimas os pés de Cristo, enxuga-os com seus cabelos e unge-os com perfumes. Aqui são introduzidos 3 novos símbolos: as lágrimas, o perfume e os cabelos, cada um dos quais será objeto de um estudo a seu tempo. Não é essa mesma mulher, cujo nome o Evangelho não revela, que, na noite da paixão, derrama sobre a cabeça de Cristo um perfume de nardo puro, de grande preço? Dos pés à cabeça, o corpo todo tornou-se perfume.